Venezuela, ela tem, digamos, ela ostenta o que na América Latina chama as democracias mais recentes, que teve um ar de sucesso entre os anos 60 e 2000. Enquanto vários países ainda tinham ditaduras, a Venezuela estava um revezamento de poder político entre vários partidos, especialmente uma espécie de cúpula composto pela Ação Democrática e o COPEI, um partido cristiano na Venezuela. Esses dois partidos governaram a Venezuela entre os 58 e 98. Foram 40 anos de, digamos, uma estabilidade em questão de alternância de poder. Não vamos dizer de uma alternância ou estabilidade econômica para toda a situação do país, porque evidentemente havia, sim, problemas, muito problemas, num país que vinha de uma ditadura de mais de, assim, o Pérez Jiménez tinha governado, foi o último ditador antes dessa democracia que chega em 58. Porém, antes do Pérez Jiménez, que era um ditador militar, também tinha tido outras ditaduras, né, de 1908, por exemplo, que era o do Juan Vicente Gomes. Ele deu um golpe no outro militar que liderava e o cara ficou até os 29 anos, 27 anos, se não lembro agora, no poder. Então, a Venezuela vem de uma história bem, assim, próxima de regimes personalistas, né? Sou uma pessoa autoritária, na época era caudilhos, né, baseado no controle territorial. Depois veio o controle, quem tinha o exército nas mãos. A Venezuela, vale lembrar que a Venezuela tem pela primeira vez um uniforme de um exército nas Forças Armadas pós-independência nessa ditadura de Juan Vicente Gomes, antes de 1940. Então, essa aderência militar já vem digamos, na genética social, né? Quem quiser governar a Venezuela tem que ser um cara muito bom, muito, assim, líder mesmo, militar, socialmente. Então, esse stop, né, essa parada que a sociedade venezuelana dá em 58, inicia um ar mais limpo, mais transparente para a sociedade latino-americana. É importante lembrar que entre 60 e 90 acontece o que era a Guerra Fria. Então a Venezuela se torna esse país onde é o único que tem uma democracia, não o único, mas a América Latina mais representativo que tinha a sua democracia, né? Cada 4 anos o governo se revezava o poder. Só que, além da parte política, tem algumas questões válidas para mencionar, que era a questão petroleira, né? A Venezuela começa a se beneficiar dessa Guerra Fria, digamos, essas contendas militares no mundo, e ela começa a usufruir dessa parte, vender petróleo para todos esses atores no mundo, né? Você quer petróleo para uma guerra? Toma. Vai lá os barcos. Então a Venezuela assume uma posição bem inteligente, né, de negociador para trazer esse benefício que o petróleo podia trazer para ela, né? E isso acontece especificamente na década dos 70, que era o governo de Carlos Andrés Pérez. Essa década é o que torna a Venezuela a Arábia Saudita da América Latina, porque se sabia que tinha petróleo, mas ela estava imediatamente reinvestindo, né, adequando toda a sua estrutura do país para um país, digamos, mais modernizado. Inclusive as construções que ainda se tem lá são dessa época, né, construídas em democracia. Só que esse auge petroleiro, ele foi imediatamente mal conduzido, né? Se gera essa cúpula, essa elite política que dominava o país, começa a esquecer que todos têm o direito a crescer, né? E vem esse descontento conforme esses anos. Então, cada 4 anos saía o governo e vinha outro, e vinha fazendo pior do que o anterior. Isso vai gerando. Nessa época, o petróleo era propriedade do Estado ou era, por exemplo, que tinham empresas que operavam isso, né, nessa época? Tinha empresas que operavam, Então sim. era um livre mercado É, de petróleo. Em 70, vocês podem lembrar também que houve uma movida na América Latina de nacionalizações, né? Por exemplo, no Chile aconteceu a nacionalização de hidrocarburos, e na Venezuela não foi diferente. O Carlos Andrés Pérez nacionalizou também a As indústria. ditaduras faziam isso, né? Era uma Então, consequência. esse viés progressista já estava na Venezuela. Esses partidos que governavam, se vocês procurarem Ação Democrática, COPEI, são os partidos tradicionais, hoje praticamente extintos, né? Existe ainda a liderança velha, mas os jovens já se identificam com novas propostas políticas. Porém, nessa época eram os partidos que tinham essa promessa de se tornarem os partidos da condução política do país. A maioria deles vinha de lutar contra a ditadura desses dois ditadores que eu falei. Então, eram crescentemente democráticos. Porém, a fisionomia do partido, quando você vai ler, eram partidos aliados à esquerda, ao progressismo, enfim.
Porém, tinha um precepto, um conceito muito importante do que era a alternância do poder, né? Vamos governar enquanto classe política, mas cada um entrega o poder dependendo do período da Constituição. Até que essa falência econômica ela se faz mais perceptível. A Venezuela é cheia já, claro, de populismo. A União Soviética, essa questão de que já estava caindo, né, o bloco soviético e os Estados Unidos começam a fazer pressão com os países da região para se alinharem ao Ocidente, faz com que fique mais claro a incompetência desses governantes. Então, começa novamente o sentimento de que tem que vir um cara forte, né? Retraçamos 40 anos para trás. Se a democracia não está funcionando, parece que tem que vir alguma coisa autoritária para botar. Começa a adoecer, exatamente. Então, ali já chegando 89, vem o Caracaço. Quer dizer que, então, assim, esse modelo de mercado, vamos chamar assim, dentro das limitações, como você falou, não funcionou. E aí começou-se a acreditar majoritariamente ali na população de que precisaria de um líder aos moldes caudilhos de antes forte para poder conduzir esse rumo. Exatamente, pelo menos para restituí-lo, né? Porque muitas pessoas, a grande parte da sociedade latino-americana, ela vive de uma época passada, ela não vive das promessas do futuro. Então, todo mundo vivia pensando que a Venezuela merecia a década dos 70 novamente, ainda chegando nos 90, 20 anos depois. E aí eles acabam elegendo em 89 ao presidente Carlos Andrés Pérez de novo. O mesmo que tinha governado em 70, porque ele tinha feito uma coisa boa, só que ele tinha feito algo que era populismo, claramente. Ele tinha nacionalizado o petróleo e tal, as indústrias. Precisamente, eles achavam que agora essa fórmula podia se repetir, só que claramente o Fundo Monetário Internacional já tinha entrado. Eles falaram, cara, vocês estão muito endividados. E a fórmula de vocês saírem que vocês devem ajustar. E o Carlos Andrés Pérez, ele é condenado na história assim, latino-americana como um homem de direita. Não era um homem de direita. Ele era um homem progressista, só que ele era razoável. Falou, cara, se a gente quiser corrigir os erros dos últimos 20 anos, a gente precisa cortar gastos. E ele... FHC. Eu pensei. Aí ele cortou tudo, né? E por isso que tem esses paralelos, digamos, regionais. Históricos, regionais. Houve altas e baixas, cada país com uma característica diferente. E ele, claro, ele não consegue conturbar que a desigualdade social já era muito crítica, então o desemprego, a inflação também é muito alta. E em 92, né, 3 anos depois dele ter chegado no governo, aparece essa figura do Hugo Chávez. Né? O Hugo Chávez, ele é militar, porém ele já tinha um caminho andado dentro da esquerda venezuelana. O irmão dele do partido era guerrilheiro e pertencia ao partido comunista da época. Então ele meio que tinha essas proximidades, né, de que a Venezuela precisava uma justiça. Era um homem que ressaltava a ideia nacionalista do Simão Bolívar, todos os heróis da independência venezuelana. E ele dá uma tentativa de golpe, né? Morreram mais de 100 pessoas, incluindo militares, civis. E no dia que ele dá o golpe, tem muitas teorias. Dizem que ele, na verdade, o objetivo dele era chegar no palácio de governo e se render. Esse era o objetivo principal. Outros dizem que ele foi pego, mas a teoria aponta que de fato era o plano dele, ele chegar no palácio de governo e mostrar para o presidente o que ele era capaz de fazer. E a instrução foi ele sair, né, ele pediu para que abrissem a porta do palácio, que ele já ia se entregar, mas que ele queria falar para o país. E aí, quando ele fala para o país, ele faz a parte política, ele tinha feito a parte militar. Fez a parte de força, que eu consigo entrar, e depois fez a parte política. E agora vejam o que eu faço. Agora eu me comunico. Olha só, um golpista e os caras deram ainda os meios de comunicação para ele falar. Que loucura. Era uma conspiração do Quanto tempo demorou isso daí? Foi no 4 de fevereiro. Ele foi pego na madrugada de 4 de fevereiro, foi no mesmo dia. Assim, ele foi. 24 horas, mudou a história do país. Das 2 da madrugada começou o golpe. E acho que antes do meio-dia ele já estava tudo feito. E abriram as portas, os meios de comunicação prontos, praticamente. E aí ele falou, por enquanto os objetivos não foram conseguidos. Eu peço a todos os meus companheiros, meus colegas espalhados no país, para depor as armas. Beleza. Por agora, os objetivos não foram atingidos, foi impresso muitos cartazes espalhados pelo país todo. Aí você via as filas imensas na cadeia onde ele estava para visitá-lo, para ver o cara que tinha falado aquela frase, um homem desconhecido até a época, se tornou
o cara promissório. Criou-se um mito. O Marte. O Marte. Exatamente. Isso foi em 92, né? O Carlos Andrés Pérez, 4 de fevereiro de 92. Carlos Andrés Pérez, em 27 de novembro do mesmo ano, sofre um outro golpe planejado por Hugo Chávez da cadeia. Então, imediatamente em 93, o Carlos Andrés Pérez sofre um impeachment. Por um lado, pela questão de inflação, e por outra, cara, você não tá sabendo lidar com esse país. Não sabe governar. O cara, na cadeia, te dá um outro golpe de Estado. E, claro, esse golpe, essa tentativa de golpe, na verdade, não teve continuidade, foram controlados os atores. E daí vem a Venezuela, uma Venezuela doente, né, já com um problema social muito grande, o problema de atraso entre poder investir na sua estrutura científica, acadêmica, política, inclusive, e vai numa questão de que as próprias elites políticas já não se comunicavam mais.